A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na região Sorocabana, estado de São Paulo. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesta noite de quarta-feira, para sermos reedificados pela palavra de Deus. Quero transmitir a todos a saudação, o abraço do nosso pastor presidente, o anjo da igreja, reverendo Osmar José da Silva, também da pastora Claudete. A todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, glórias a Deus e graças a Deus, porque Deus tem nos sustentado e guardado até aqui. Nós recebemos muitos pastores, pregadores, cantores, ensinadores ao longo dos anos aqui em Sorocaba. E pastor Josué Gonçalves é um pastor que é uma referência no ministério com famílias. Já há décadas ele trabalha sobre este tema, trabalhando com famílias, com casais, e é muito conhecido em todo o Brasil. Esteve aqui algumas vezes. Nós vamos rever uma das vezes que ele esteve aqui, nos dando uma palavra muito importante para obreiros, para pastores, para famílias de pastores, e que servem para todos os irmãos e irmãs, servem para todos nós, falando sobre a vida do obreiro, falando sobre família também, e uma palavra edificante, uma palavra de ensino, que é importante para a igreja. Pastor Josué Gonçalves vai nos trazer a palavra, mas antes nós vamos orar a Deus. Nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com o hino. Na sequência você fica com o pastor Josué Gonçalves, uma palavra para as famílias, uma palavra para todos nós. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, de saúde que o Senhor nos dá. Senhor, tu reinas sobre todas as coisas, tu és dono de tudo que existe no universo, na terra, no céu, nos ares, nos mares. Tudo foi criado por ti, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, e tudo existe segundo a tua permissão. Senhor, tu conheces a vida deste irmão e desta irmã, mesmo já desde o ventre da sua mãe, e já sabes o que tens para o futuro de cada um. Senhor, que esta pessoa possa ter um ano de paz, que possa ter um ano de amor, que possa ter um ano na tua presença, que possa ter um ano guardado por ti, Senhor, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Senhor, abençoa as nossas famílias. Eu sei que o Senhor tem compromisso com as famílias e o inimigo tem feito de tudo para destruir as famílias, para colocar desarmonia nos lares, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, para destruir. Mas nós confiamos em ti, Senhor, que veio para dar vida, e vida abundante para os teus servos. Abençoa estas famílias, Senhor. Agora nós vamos ouvir esse estudo, esta palavra sobre família, sobre obreiros, sobre igreja. E eu não sei como é que está a família deste irmão, desta irmã, mas o Senhor é Deus para colocar em ordem todas as coisas, Senhor. Casais brigando, casais se desentendendo, que um dia disseram eu te amo, que um dia sorriram um para o outro, que um dia trocaram alianças, e hoje estão brigando, muitos deles por coisas tão banais e pequenas, Senhor, mas o Senhor é que coloca harmonia nos casais, harmonia nas famílias, Senhor. Esta moça que tem dado tanto trabalho para os seus pais, esse jovem que tem dado tanta dor de cabeça para os seus pais, Senhor, harmoniza as famílias, dá maturidade, dá união, dá harmonia, dá paz nos lares, eu te peço, Pai. Nos abençoa agora que vamos ouvir esta palavra que o pastor Josué Gonçalves nos trouxe aqui numa oportunidade. Nossos ouvidos estão abertos, coração preparado para te ouvir, Senhor, através do teu servo. Recebe este nosso louvor que vamos louvar agora, e Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa em nome de Jesus. Maravilhoso, glorioso, Ele é digno de todo louvor. Os céus proclamam sua glória e o seu poder.
der certo, eu vou adorar. Mas se não for como espero, mesmo assim vou te exaltar. Pois a minha fé está firmada, não no que podes fazer, mas naquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. És o Criador de tudo, o ponto inicial, o segredo da vida, tu és manancial, o juiz do universo, o ser inexplicável. És a brisa, o vento, estás acima do tempo, tu és real. Tu és o segredo de tudo, tu és o salvador do mundo, tu és o rei substituto, tu és primeiro absoluto, tu és a causa e o causador, tu és quem luta em meu favor, tu és maravilhoso, és o meu Senhor. Nós nos limitamos a falar só sobre ti, pois nós não somos nada, mas tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga, tu és o Deus que prova o crente, mas que no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que tira, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja e ninguém neste compreendeu. Tu és o grande universo e eu não sou. Tu és, não posso, tu podes, não faço, tu fazes, sou fraco, és forte, és tudo, sou nada, és fogo, somos palha. És o segredo que a igreja vence a batalha. És general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. És glorioso, és majestoso, maravilhoso. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, A paz do Senhor, amados. Bom é estar com os amados nesta manhã para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Osmar por mais uma vez abrir o púlpito da igreja para eu ministrar a palavra. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre um assunto da mais alta importância. Eu quero falar sobre 5 erros que um líder, que um pastor não pode cometer.
5 erros que um líder, que um pastor não pode cometer. No livro de Juízes, capítulo 13, verso 24, lemos assim: depois deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de um abençoado. E se você estudar a palavra abençoado etimologicamente, quer dizer autorizado por Deus a prosperar. É uma pessoa que Deus autorizou a prosperar, abençoado. Verso 25: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mahané-dan, entre Zorá e Estaol. Juízes 16, verso 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Se eu fosse dar um tema, eu daria esse tema: 5 erros que um líder, um pastor, não pode cometer. 5 erros que um pastor, um líder, não pode cometer. Ninguém sabe ao certo exatamente quanto tempo durou o tempo dos juízes. Calcula-se mais ou menos 410 anos. Essa era uma época em que o povo não levava Deus a sério. Nesse tempo, a nação dos hebreus teve um desenvolvimento muito moroso e não se tornou grande de fato até que foi organizada em reino nos dias de Samuel e Davi. Sansão foi o último dos juízes que julgou Israel por 20 anos. Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo. Primeiro, seu nascimento foi precedido pela visita de um anjo. Segundo, o seu nascimento foi sobrenatural porque sua mãe era estéril. Ele cresceu dentro de um lar onde os pais eram piedosos e levavam Deus muito a sério. Ele cresceu sabendo qual era o propósito da sua chamada. Ele cresceu sabendo qual era o propósito da sua chamada. Sansão, ele teve um maravilhoso começo, até porque o nome de Sansão significa pequeno sol, ensolarado. Alguém disse que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros, mas aquele que é sábio empresta os erros dos outros para aprender. Vamos aprender com os erros de Sansão. 5 erros que você, como pastor, como líder, não pode cometer. Primeiro erro: pensar que um bom começo é a garantia de um final feliz. Eu vou repetir: pensar que um bom começo é a garantia de um final feliz. Como Sansão começou? Muito bem. Deus o abençoou. O Espírito Santo se moveu através dele.
Sansão começou extraordinariamente bem. Como Sansão terminou? Sansão terminou cego, preso, servindo de palhaço do território do inimigo. Como Sansão terminou? Sansão terminou usando a própria unção para se matar. Isso é sério. Ele começa como um pequeno sol. Ele começa brilhantemente. Ele começa movido pelo poder do Espírito. Ele começa debaixo da bênção. Termina cego, preso, servindo de chacota, de palhaço no território do inimigo. E aí ele é levado a usar a própria unção para se matar. A pergunta é: como você começou? Como você quer terminar? Como você está começando? Como você quer terminar? Há uma pesquisa nos Estados Unidos, feita por um professor da Universidade de Fuller, que diz que 70% dos pastores não terminam bem. 70% dos pastores não terminam bem. Interessante. Como Paulo começou? Como Paulo terminou? Paulo termina em 2 Timóteo, capítulo 4, dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta ser coroado pelo justo juiz. A vontade de Deus é que o nosso fim seja melhor do que o nosso começo. A vontade de Deus é que a gente termine melhor do que começamos. Jesus na cruz termina muito bem. Ele termina dizendo: tetelestai, está consumado, está pago, está feito, está concluído. Louvado seja Deus. Primeiro erro: pensar que um bom começo é a garantia de um final feliz. Com razão, um poeta americano diz: a arte de começar é muito interessante, porém mais interessante do que a arte de começar é a arte de terminar. Segundo erro que um pastor, um líder não pode cometer: Sansão escolheu andar sozinho. Sansão decidiu andar sozinho. Esse é o segundo erro que um pastor, um líder, não pode cometer. Ele não levou a sério Gênesis capítulo 2, verso 18. E quem disse foi aquele que só anda em três. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, porque nem Deus quis ser Deus sozinho. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Sansão escolheu andar sozinho quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Sansão não levou a sério Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, em caindo não haverá quem o levante. E diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Por quê? Que quando Elias cai em depressão ministerial, já viu depressão ministerial? Elias cai em depressão ministerial no deserto. Ainda bem que Deus não ouve algumas das nossas orações estúpidas. Ainda bem que Deus não ouve algumas das nossas orações tolas. Porque em momento de depressão ministerial a gente fala muita bobagem na oração. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas quem falou que algum dia que ele era melhor do que os pais? Segundo, eu fiquei só. Sabe o que ele estava tentando dizer para Deus? Se eu morrer, a história do teu reino para. Se eu morrer, todo o processo de construção dessa linda história que o Senhor está escrevendo para. Como a gente fala bobagem no momento de depressão ministerial, na verdade. Ainda bem que Deus faz de conta que não está ouvindo. Aí ele disse assim: mata-me. Quem quer morrer? Se é que ele queria morrer, era só ficar na porta do palácio de Jezabel. Não precisava nem orar. Na verdade, ele estava como um menino imaturo tentando chantagear o pai. Agora, quando Deus começa a curar Elias, ele usa de uma forma muito interessante. Primeiro, ele deixa Elias dormir sem peso de consciência. É o princípio da pausa. Um líder que nunca para e entra num ativismo desenfreado, ele se vulnerabiliza espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Elias precisava dormir. Ele precisava dormir. Segundo, Elias precisava comer aquilo que nutrisse mesmo. Então, o Espírito Santo, como que diz assim para o profeta: Nana, profeta, que Jezabel não vai te pegar. Ele dorme, vem comida, ele come, dorme de novo, ele está dormindo. Depois que Deus o deixa dormir sem peso de consciência, porque digno é o trabalhador do seu sono, depois que ele se alimenta bem, Deus prepara para Elias um companheiro. Você vai ungir Eliseu como profeta que ficará no teu lugar. Eu vou lhe dar um discípulo para você treinar. Você precisa ter alguém ao seu lado. Não é bom que o homem esteja só. Você já percebeu como Paulo tinha uma natureza gregária? Percebeu? Percebeu que ele andou muito com Silas?
Você percebeu o quanto ele andou com Barnabé? Você percebeu que durante 14 ou 15 anos Timóteo andou ao lado dele? Paulo se negava a caminhar só, porque sozinho até o melhor que você tem pode te levar à loucura. Sozinho até o melhor que você tem pode te levar à loucura. Se você está escrevendo, escreva aí. O ministério é uma ocupação muito perigosa, principalmente para o líder solitário. Eu vou repetir isso. O ministério é uma ocupação muito perigosa, principalmente para o líder solitário. Você não encontra Sansão andando com amigos. Você não encontra Sansão andando com primos, tios. Você não encontra Sansão andando com os pais. Você não encontra Sansão andando com ninguém. Ele é um solitário. Sansão não tinha um amigo mentor, como Moisés tinha Jetro. Sansão não tinha um amigo profeta que o confrontasse, como Davi tinha Natã. Amados, a gente precisa ter mentores que nos orientem. A gente precisa ter amigos que tenham a coragem de falar a verdade para nós. A gente precisa ter amigo que seja um espelho. Quem é que tem espelho em casa aqui? Levante a mão assim, que pergunta. Agora, quem é que olha? Quem é que antes de vir para cá olhou para o espelho? Sua gravata está no lugar? Seu cabelo está penteado? Sua barba está feita? Porque você olhou no espelho. Por que a gente olha no espelho? Para ficar melhor ou pior? E você sabe qual é a maior virtude do espelho? Você sabe? Qual é a maior virtude do espelho? O espelho não mente. Todos podem falar: pastor, como o senhor está magro. Eu emagreci acho que 5 ou 7 quilos. Pastor, o senhor está magro, o senhor emagreceu. Mas quando eu tiro a roupa, que olho para o espelho diz: seu gordo. Até quando você vai comer picanha com gordura? Até quando você vai tomar Coca-Cola? Até quando você vai comer tanto carboidrato à noite? Quem é que te fala a verdade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de ouvir a verdade aqui? Levante a mão. Quem gosta? Levante a mão assim. Quem gosta? Não é verdade. Então vou fazer uma outra pergunta. Quem é que gosta de tomar aquela injeção Bezetacil? Levante a mão. Você gosta? Você não é sadomasoquista? Quem é que gosta aqui de cirurgia? Você deita na mesa do hospital, lá na sala cirúrgica. Aleluia, glória a Deus. Pode me operar, doutor, eu gosto disso. Quem é que gosta disso? Quem é que gosta de tomar aqui chá de losna, boldo? Ninguém, gente. Agora, isso cura. Isso liberta. A verdade dói, mas sara. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não gosto muitas vezes de ser confrontado por causa do orgulho que ainda habita em mim e que eu preciso lutar contra ele sempre, mas eu preciso ouvir a verdade. Eu tenho necessidade de ouvir a verdade. Eu estou aberto para a verdade.
mesmo o meu eu inflado, muitas vezes não querer, mas eu preciso. Quem é que te fala a verdade? Cuidado com gente que só te elogia. Abra o teu olho com gente que só se aproxima para dizer como o seu cabelo é maravilhoso, como a sua gravata é bonita, como o seu sapato é bonito, como o seu perfume é gostoso, e nunca faz uma crítica com amor. Nunca. Nunca. Quem te fala a verdade? Quem te confronta? Quem é o teu espelho? O que faz um líder se tornar um homem solitário? Por que pastores e líderes de repente começam a andar sozinhos? Primeiro, a perda da simplicidade. Irmãos, eu tenho 51 anos de idade. Eu tenho a metade do tempo que o pastor Osmar tem de ministério. O pastor Osmar diz que tem mais de 60 anos, né, pastor Osmar? 64. Eu tenho apenas 30 anos de ministério. Mas já deu para eu observar e aprender muita coisa. Até porque eu gosto de andar com gente que tem muito a agregar na minha vida. Agora olhe para cá, por favor. Eu tenho aprendido o seguinte: todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. Todo homem de Deus é simples. Esses dias eu conversando com um pastor, ele é pastor da maior igreja batista de Belo Horizonte. É uma das igrejas mais ricas do Brasil. E quando eu estive 2 dias com ele, eu fiquei impressionado. Não com a igreja dele, com a simplicidade dele. Simplicidade. Não ostenta nada. Nada. Se é para almoçar numa mesa de mármore, ele almoça. Se é para almoçar numa mesa de madeira, ele almoça. E se é para almoçar com o prato na mão, ele almoça. E para ele é tudo a mesma coisa. Se alguém vem e serve ele, tá bom. Se ele pega a pilha para servir o prato para ele, tá bom, não está nem aí. Conheci um outro homem que tinha tudo para ser metido a besta. Caminhei 2 dias com ele, fiquei impressionado. Um outro homem que é um verdadeiro apóstolo, plantador de igrejas, um outro homem assim que alcançou um nível de respeitabilidade mundial. Ele vai na Coreia, o Poyang Show recebe, vai nas igrejas aqui da América Latina, o pessoal bate continência para ele. Ele é um fenômeno na área que ele atua. E aí eu passei alguns dias com ele, eu entendi porque um outro pastor que passou um final de semana com ele, quando se despediu e foi embora, depois falou numa conferência: fulano, quando você foi embora, depois daquele nosso encontro, eu senti muita saudade de Jesus, porque andar com você é se sentir andando com Jesus.
Aí eu fui conhecer esse homem, levei na minha casa, disse: vai dormir na minha casa, eu quero conhecer você. Me falaram isso, eu quero. Quando eu passei uns dias com ele, recebi ele na minha casa, fiz questão que ele dormisse na minha casa. Quando ele foi embora, eu disse para minha esposa: tem razão, tem razão, cheira Jesus, transborda da presença de Jesus, exala Jesus, simplicidade, que simplicidade. Sabe, mas eu não tenho nada contra anel, eu não tenho nada contra anel. Sabe aqueles anel assim gigantes que alguns usam, dizem que é de teologia? Infelizmente alguns nem são teólogos, mas usam anel de teologia. Eu não tenho nada contra aqueles sapatos brilhantes, não tenho nada contra. Não tenho nada contra aqueles ternos legais, com lencinho, não tenho nada contra. Mas às vezes eu vejo algumas pessoas valorizando mais a casca do que o conteúdo. Todo homem de Deus é simples. Agora, eu conheço pessoas que usam anel, eu conheço pessoas que usam um sapato bonito, eu conheço pessoas que usam um terno muito legal, só que ele tem conteúdo. O conteúdo dele é maior do que o terno dele, o conteúdo dele é maior do que o sapato dele, o conteúdo dele é maior do que o anel dele, o conteúdo dele é maior do que o perfume que ele usa. Aí que está a diferença. Agora, eu já vi gente mal arrumada e bobo. Eu já vi gente também que não usa nada disso e é soberbo. Ele tem orgulho da pobreza dele, ele tem orgulho da ignorância dele, ele tem orgulho da estupidez dele. Não se esqueça disso, olha. Jesus nasceu numa manjedoura. Simplicidade. Jesus terminou o seu ministério lavando os pés dos discípulos. Ele conclui o seu ciclo aqui lavando os pés dos discípulos. E ele disse assim: ninguém, nem o servo não é maior do que o seu Senhor. E assim como eu vos fiz, façais vós também. Simplicidade. Quem perde a simplicidade se torna alguém intragável. Me lembro que recentemente uma mulher que está fazendo muito sucesso no Brasil, não vou falar o nome e nem vou dar uma dica para vocês saberem quem é, com a questão de ética. Ela chegou numa cidade, levaram ela na casa pastoral, que é uma casa enorme, que tem 7 suítes, melhor do que qualquer hotel. Ela olhou assim e disse: me leva para o hotel, para dormir uma noite, 4 horinhas. Me lembro de um outro que chegou no aeroporto, o irmão foi buscar ele com um Uno, zerinho. Ele disse: eu não ando de Uno. Eu fico vendo isso para Jesus. Como é que o Senhor está vendo tudo isso? Como é que Paulo veria isso? Como é que Pedro veria isso? Como é que João veria isso? Como é que os pais da igreja veriam isso? Excesso de autoconfiança. Achar que não precisa mais de ninguém. Eu sou o cara. O que ele está pensando? Não preciso dele. O que ela está pensando? Não preciso dela. Achar que não precisa mais de ninguém. Mau humor crônico. Mau humor crônico. Amados, nada pior do que um pastor mal-humorado.
com a cara de maracujá de gaveta, que no púlpito ele consegue entristecer o pai, a mãe, a avó, o vô, a tia, o tio, porque não soube tratar com uma criança por causa da sua estupidez. Eu não consigo imaginar Jesus destratando uma criança. Eu não consigo. Eu me lembro que outro dia eu estava ministrando em Brasília e uma criança subiu no púlpito e começou a concorrer comigo dançando. Ou você usa de uma estratégia para salvar a criança, a igreja e a família, ou você se comporta como um líder tolo e perde a criança, os pais, a família e machuca a igreja. Aí eu vi aquela criança assim, eu disse assim: vai ser pregador, vai ser pastor, gosta de púlpito, e vai ser pentecostal ainda. Quem é a mãe desse futuro obreiro do Senhor aqui? Todo mundo riu, a mãe entendeu a mensagem, veio, pegou a criança, levou lá para trás e resolveu o problema. Ou você se conecta ou você se desconecta, dependendo de como você se comporta em algumas situações. Eu já ouvi coisas acontecerem. Um pastor me disse algo para mim recentemente, que eu tomei uma decisão. Eu disse: pastor, o que o senhor acha? Tem igrejas crescendo aí, fulano de tal, Beltrano, tem igrejas crescendo. Sabe o que ele disse para mim? Josué, cuidado. Tem alguns pastores realmente crescendo, mas eles vão crescendo pisando nas pessoas. Eles vão crescendo machucando gente. Então eles crescem, mas vai deixando para trás gente machucada, decepcionada, dilacerada, ferida. Eles crescem, mas para trás fica um exército de pessoas decepcionadas, feridas, magoadas, traumatizadas, decepcionadas. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e eu cheguei ao ponto de chamar os pastores meus auxiliares. Vamos fazer uma lista de todas as pessoas que saíram da nossa igreja e vamos ver onde é que nós erramos. Que elas erraram, todo mundo sabe. Agora eu quero saber aonde é que nós erramos. Aonde é que nós erramos? Autossuficiência. Se ele for embora, Deus manda 10. Já pensou se Jesus pensasse assim? Mau humor crônico, ingratidão. Ingratidão. Nós vamos correr. Primeiro erro: pensar que um bom começo é sinal de um final, é garantia de um final feliz. Segundo erro: andar sozinho. Bata no ombro de 3, 4 companheiros e diga assim: ó, nunca ande sozinho. Nunca ande sozinho. Tenha amigos, tenha parceiros, faça aliança com gente séria, caminhe com companheiros. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade.
Sabe por que eu sou aqui hoje? Porque eu tenho a conexão com o pastor Maciel, Marcos Maciel. E sabe com quem o pastor Marcos Maciel tem uma conexão? Com o pastor Osmar. Vocês percebem como ninguém anda sozinho? Ninguém anda sozinho. Ou ninguém chega a determinados lugares sozinho. Terceiro erro. Sansão perdeu a capacidade de aprender. Sansão perdeu a capacidade de aprender. Sabe por que ele perdeu? Ele era centrado em si mesmo, indisciplinado, arrogante, por isso perdeu a capacidade de aprender. Leia a história de Sansão e tente encontrar ele buscando orientação de Deus. Não tem. Sansão não aprendeu com seus pais. Sansão não aprendeu com os próprios erros. Sansão não aprendeu com os erros dos outros. Você lê a primeira parte da história, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, ele não melhora. Ele só piora, só piora, só piora. Pessoas que não se deixam ensinar terminam derrotadas. Uma pessoa incapaz de aprender está quase sempre longe de Deus e de seus liderados. Líderes que terminam bem mantêm o coração ensinável. Amados, eu me considero uma pessoa bem-sucedida no meu ministério. Por exemplo, o meu sonho era escrever um livro. Hoje eu tenho mais de 25 livros escritos e os meus livros estão em todas as livrarias do Brasil, praticamente evangélicas. O meu sonho era ter um programa de rádio. Hoje eu estou em mais de 90 rádios no Brasil todos os dias. O meu sonho era estar na televisão. Hoje eu tenho 1h30 de programa, 1h45 de programa em rede nacional de televisão. O meu sonho era realizar um encontro nacional de casais. Hoje eu tenho 5 eventos nacionais. Eu tenho o privilégio de ser bem tratado em todas as igrejas por onde eu passo. Desde o presidente da Convenção Batista Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, Missão Madureira, até o irmão que serve limpando o banheiro da igreja, eu tenho o privilégio de ser respeitado. Eu já ministrei nos maiores auditórios desta nação, eu já ministrei em convenções nos Estados Unidos, estive ministrando agora na Itália, em igreja italiana, um trabalho maravilhoso, em Londres, na Inglaterra. E sabe qual é a tentação quando você cresce? Sabe qual é a tentação quando você entra no avião, gente te conhece, você vai no shopping center, gente quer tirar foto com você, você vai ministrar num evento, as pessoas param para te ouvir. Sabe qual é a tentação? Achar que sabe tanto que não precisa mais sentar para aprender. Escreva isso aí, por favor. Quem não se assenta para ouvir, não se levante para falar. Olha o que disse Ray Kroc, idealizador da marca McDonald's. Se você se acha tão maduro ao ponto de não querer mais aprender, porque acha que sabe tudo, o seu próximo estágio é apodrecer. Por que Paulo dizia para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, por que Paulo dizia: persiste em ler,
aquilo que de mim você aprendeu, 2 Timóteo capítulo 2, aquilo que de mim você aprendeu, passa para outros. Aplica-te à leitura, medita nessas coisas. Aquilo que você aprendeu, você passa. Eu tenho dito aos pastores que me auxiliam e que de certa forma eu discipulo: quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Quem não lê não aprende. Quem não aprende não cresce. E quem não cresce acaba escravo da sua ignorância, mediocridade, pequenez, insignificância e burrice. Quem lê escreve melhor. Quem lê fala melhor. Quem lê enxerga melhor. Quem lê discerne melhor. Vou fazer uma pergunta: quem aqui lê a Bíblia todo dia? Eu não estou falando um dia ou outro, estou falando assim, ler a Bíblia todos os dias. Levante a mão assim. Quantos aqui falaram a verdade? Levante a mão assim. Brincadeira, gente. Brincadeira. Deixa eu ser duro com vocês aqui, porque eu entendo que nós estamos aqui para aprender e ser confrontado pela verdade. Sim ou não, amado? Um obreiro que não lê a Bíblia todos os dias, ele é um mau exemplo para o rebanho. Você almoça só 3 vezes por semana? Você almoça só no domingo? Você toma café todo dia? Você almoça todo dia? Você janta todo dia? Eu tenho algumas coisas da minha filosofia de vida que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, pela manhã, quando eu acordo, eu não leio nada. Eu não leio nada antes da Bíblia. Eu não leio jornal, Veja, Isto É, Instagram, Twitter, WhatsApp, telefone. Eu não leio nada antes da Bíblia. Sabe por quê? A primeira voz que eu preciso ouvir pela manhã é a voz do meu Senhor. E eu tenho um hábito de ler todos os dias pela manhã, no mínimo, 3 capítulos da Bíblia, no mínimo. 3 capítulos da Bíblia. Como eu vou ensinar aquilo que eu não vivo? Segundo hábito, eu não saio do meu quarto pela manhã sem orar. Sabe, amados, eu estive pregando agora em um lugar onde a igreja está experimentando um avivamento. Um avivamento, um avivamento. Aí eu quis saber qual era o segredo. E fiquei sabendo, sabe o quê? Que lá todos os pastores de tempo integral oram 3 horas pela manhã, das 8 às 11, tempo a sós com Deus. Todos os pastores liderados pelo presidente daquela igreja oram das 8 às 11 todos os dias. Todo dia. Eu fiquei lá 6 dias. Todo dia, 3 horas. Não tem como Deus não abrir o céu, gente.
Sabe qual é o tripé das igrejas que estão experimentando esse grande avivamento? Sabe qual é o tripé? Santidade, amor e serviço. Santidade, amor e serviço. Tudo gira em torno disso. Santidade, amor e serviço. Aí você percebe muita santidade, muito amor e muita disposição para servir. Mas é consequência natural do quê? De intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é uma consequência natural do quê? Tempo a sós com Deus. E essa é a minha pergunta aqui para os pastores hoje. Por dia, quanto tempo você fica a sós com Deus? Quanto tempo? Você fica pelo menos 40 minutos, 45 minutos, que é o primeiro tempo de um jogo de futebol, porque tem gente que não tem problema em assistir um jogo 45, intervalo 45, e se tiver prorrogação, fica firme ali. E com Deus? E com Deus? Quanto tempo nós estamos passando a sós com Deus, não só para falar com Ele, mas para ouvir a voz dEle. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo nós estamos passando a sós com Deus? Quanto tempo? Torna-te padrão dos fiéis. Aplica-te à leitura, exortação, ensino. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o seu progresso a todos seja manifesto. Primeiro erro: pensar que um bom começo é a garantia de um final feliz. Segundo erro: andar sozinho. Terceiro erro: perder a capacidade de aprender. Quarto erro: não prestar contas. Sansão não tinha o hábito de prestar contas. O que é que protegeu a integridade de Daniel? Por que Daniel começa e termina íntegro? Por quê? Porque ele prestava contas para Misael, Ananias, Azarias. Ele prestava contas para as figuras de autoridade sobre ele, os governos para os quais ele trabalhou, serviu. Irmãos, olhem para cá, por favor. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Eu vou repetir: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Você pega recibo de tudo. Você preza pela transparência. Você presta contas dentro e fora de casa. Eu quero terminar, porque o nosso tempo já foi, com o último erro. Quinto erro: Sansão não enfrentou as fraquezas do seu caráter. Sansão não enfrentou as fraquezas do seu caráter. John Maxwell diz que
A lei da base sólida é a confiança. E confiança se constrói com competência, coerência e caráter. A lei da base sólida é a confiança. E a confiança se constrói com competência, coerência e caráter. Ser competente não basta, é preciso ser coerente. Ser competente não basta, é preciso ser coerente e ter caráter. O caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Ei, eu estou falando aqui como quem conhece os bastidores da igreja evangélica no Brasil. Eu estou falando aqui como quem já andou nos porões da igreja no Brasil. Sabe por que esta nação ainda não teve sua fibra moral curada? Porque vivemos dentro da igreja uma crise de credibilidade. Fizeram uma pesquisa para saber quais as 3 classes mais desacreditadas no Brasil. Chegaram à seguinte conclusão na pesquisa. Isso é pesquisa séria. Primeira classe desacreditada, os políticos. Segunda classe mais desacreditada, a polícia. A terceira classe mais desacreditada, os pastores. Pasmem vocês, eu preguei numa igreja que não pretendo voltar lá, a não ser que Deus me mande, e de uma forma que não me deixe dúvida, onde o púlpito foi dado para um pregador que junto com ele levou uma prostituta no hotel. Pasmem vocês, em uma determinada igreja, uma dupla foi cantar, e quando foi embora levando dinheiro, que não foi pouco, do que cobraram, deixaram para trás uma adolescente grávida. Pasmem vocês, eu fui ministrar em uma igreja, e aí alguém que foi me buscar no aeroporto me pediu socorro para que ajudasse o seu pastor, que era pastor de uma igreja de 2.000 membros, e infelizmente esse pastor teve um problema moral com uma irmã. Só que quando foram tratar o caso da irmã, a irmã confessou que não era um caso só com o pastor presidente, ela tinha um caso com o pastor vice-presidente também. Foram tratar do vice-presidente, então descobriram que ela tinha um caso também com um terceiro pastor, líder de pequenos grupos na igreja também. Eu disse ao pastor Osmar que eu estou esperançoso, porque eu estou vendo aí uma safra de pastores jovens querendo levar Deus a sério, querendo servir a Deus com seriedade e responsabilidade. Agora olhem para cá, amados. Sabe qual é a frase mais triste que eu já ouvi numa clínica com casais? Eu não confio no meu pastor. O que é isso? O que é isso? Uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece.
entrará em colapso, e geralmente mais cedo do que se imagina. Alguém perguntou: pastor Josué, o senhor que trabalha com liderança, quem é a pessoa que eu devo liderar primeiro na minha igreja? A resposta é uma só: a primeira pessoa que você precisa aprender a liderar é você mesmo. Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Amados, quanto maior for sua visão, mais investimento tem que ser feito no alicerce, que é o caráter. Você quer ir longe? Invista no seu caráter. Você quer um ministério duradouro? Invista no seu caráter. Você quer um ministério consistente? Invista no seu caráter. É interessante que alguém foi falar mal de mim para uma irmã lá do Nordeste. Ela olhou bem para a pessoa e disse assim: eu conheço você e conheço o pastor Josué. Então eu acho que você deveria ser um pouco mais prudente ao falar sobre o pastor Josué. Sabe o que eu tenho dito? Viva de tal forma que os seus críticos passem por mentirosos. Viva de tal forma que os seus críticos passem por mentirosos. Sansão não tinha domínio da sua sensualidade. Viu em Timá uma das filhas dos filisteus, desejou possuí-la. Juízes 14:1. Em Gaza viu uma prostituta e coabitou com ela. Juízes 16:1. Depois de arrancar as portas de Gaza, se afeiçoou, se apaixonou por Dalila. Juízes 16, verso 3 e 4. O ponto fraco de Sansão era mulheres proibidas. Sansão fez uso da mentira para preservar a si mesmo. Ele brincou com o sagrado. Talento é um dom, caráter é uma escolha. Talento é um dom, caráter é uma escolha. E qual a diferença entre reputação e talento? Caráter. Qual a diferença entre reputação e caráter? Reputação é o que vocês pensam que eu sou. Quem me vê falando de marido pensa que eu sou um marido perfeito. Quem me vê falando sobre liderança pensa que eu sou um líder perfeito. Quem me vê eu falando sobre pais e filhos pensa que eu sou um pai perfeito. Isso é o que vocês pensam. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Caráter é o que você é quando você chega em casa e tira a farda. Quando você chega em casa e tira o paletó e a gravata. Caráter é o que a sua mulher sabe o que você é. E aí, eu quero concluir com uma bezetacil na alma. Quantos são casados aqui? Levante a mão assim, todos os casados. Se para entrar no ministério sua esposa tivesse que assinar, você entraria?
Se para entrar no céu a tua esposa tivesse que assinar, você entraria? Vá um pouco mais longe. Se para entrar no céu a tua sogra tivesse que assinar, você entraria? Se o pastor Osmar, isso aqui é hipoteticamente, por favor, se o pastor Osmar desse uma fichinha para todos, ó, para que você seja promovido, eu preciso da assinatura da tua esposa, dos teus filhos, da tua sogra, dos teus cunhados, da tua família. Você levaria a fichinha para cá? Ô irmão, como está o seu nome no banco? Como está o seu nome na padaria? Como está o seu nome na farmácia? Como está o seu nome no material de construção? Como está o seu nome dentro da sua casa? A maneira como você lida com o seu dinheiro revela muito do seu caráter. A maneira como você lida com o dinheiro da igreja. Se existe uma coisa que eu não brinco, é com o dinheiro da igreja. Eu me escandalizo se eu for a um restaurante e eu ouvir uma conversa tola. Pode comer, bebe, come, é a igreja que vai pagar mesmo. Só que esse é a igreja que vai pagar, é o dinheiro do dízimo de irmãos que ganha um salário mínimo. É suor, é dinheiro entregue sacrificialmente. Isso deveria queimar nas nossas mãos. Eu não brinco com isso. Aprendi com meu pai a maneira como a gente lida com o dinheiro do outro, dinheiro que não nos pertence, revela muito do nosso caráter. Uma vez um pastor compartilhou comigo que um obreiro da igreja, o gasofilaço ficava dentro do banheiro para contar depois. Esse obreiro tinha uma chave, uma cópia, ele entrava no banheiro, tirava envelopes, saía, e quando foram descobrir, ele já tinha levado mais de 300 mil da igreja. Quando eu falo, não estou falando porque alguém me... Não, eu estava lá e eu conheci o rapaz que tirava, conheci o pastor e conheci a igreja. Como é que você lida com o dinheiro da igreja? Como é que você lida com o seu dinheiro? A maneira como você trata as irmãs na igreja. Cuidado. Revela muito do seu caráter. Irmãos, cuidado com o seu WhatsApp. Outro dia um pastor foi na praia, tirou uma foto de sunga e postou no Facebook. O presidente tirou ele da congregação, causa indecência. Olha para cá. O caráter
caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Um pastor aconselhou uma irmã na igreja, e para ajudá-la ele ficou com o WhatsApp dela. Até aí tudo bem. E aí então foi aconselhando, orando e tal. Um dia o pastor está conversando com a irmã no WhatsApp, e a irmã perguntou para ele assim: o que você vai fazer agora? Ele disse: vou tomar banho. Até aí normal, todos nós tomamos banho. Sabe o que ela respondeu? Como eu gostaria de estar aí para esfregar as suas costas. Querido companheiro de ministério, o diabo não brinca de ser diabo. O pecado mata, e Jesus disse que a carne é fraca. Por isso vigia. Vigia. Aí, sabe o que ele responde? Quem sabe um dia. Só que ela deixou o celular na mesa. O filho adolescente pegou para usar o WhatsApp. Quando o filho vê aquela conversa, vai lá mostrar para o pai. O pai, olha o que a mãe está conversando aqui com esse irmão, com o pastor da igreja. Vocês já imaginaram o pastor de uma grande igreja ter que ser chamado numa reunião do conselho para ouvir do marido da irmã: eu só não te dou um tiro porque eu sou mais crente do que você. Você não é digno de estar no púlpito da igreja. Você se aproveitou da fraqueza do nosso casamento para tentar seduzir minha mulher. Você não vale nada. Já pensou o pastor ouvindo isso? A maneira como a gente lida com o sexo oposto revela muito do nosso caráter. A maneira de se comporta numa hora de tensão. Eu quero terminar. A maneira como eu falo das pessoas revela muito do meu caráter. Eu termino dizendo o seguinte para vocês: um dia eu ouvi um homem ministrando lá no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de sentar para ouvir. E todo ano eu tiro uma semana para ouvir uma série de conferências num evento, porque o meu coração precisa ser sempre ministrado. E eu estava ouvindo esse homem ministrar, é o Dag Music, lá de Gana. E ele falou sobre lealdade e deslealdade. Deus ministrou muito ao meu coração alguns anos atrás, e eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito, porque Deus falou muito ao meu coração. Nunca mais falar mal de ninguém. Nunca mais falar mal de pastor, de presbítero, de diácono. O pastor Dag Music contou uma experiência pessoal. Ele estava andando em Gana, na floresta, num sonho, andando com um pastor. E eles vinham falando mal de pastor. Aquele pastor não presta, aquele outro não presta também, aquele outro não presta, falando mal de pastores, no sonho. De repente ele viu na mata, assim, lá na África, na mata, um vulto semelhante a um porco, um vulto assim.
E eles falando de pastor. E o vulto foi se aproximando, 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 se aproximando. E de repente, quando ficou bem pertinho deles assim, diz que aquele vulto pulou neles. E ele acordou apavorado. Foi orar. Deus! Experiência dele. Que é isso? O Espírito Santo falou assim para ele: toda vez que você se reúne para falar mal de pastores, você está atraindo sobre a tua vida um espírito de porco. Mas ele trouxe uma mensagem linda sobre isso. E eu fiz um propósito. Sabe por quê? Que eu fiz um propósito, nunca mais falar mal de ninguém. Porque a maneira como você fala das pessoas revela a qualidade do teu caráter. Eu aprendi com um grande homem de Deus: não fale do teu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus esta noite. Não fale mal do teu irmão que errou ontem. Esses dias eu passei 2 dias com um pastor, e aquele homem revelou nas suas palavras tanta amargura, tanta decepção. Eu fiquei com ele umas 3, 4 horas, e nas 3, 4 horas que eu fiquei, eu tentando me desviar, tentando mudar a conversa, e ele só falando mal, só falando mal, só falando mal. No final disse: Senhor, cura a alma do meu irmão. Cura a alma do meu irmão. Eu gosto da história daquele irmão que só via virtude e qualidade em todo mundo. Só via virtude e qualidade. Você ia conversar com ele, aquele irmão e tal, e falava bem. E ele só via qualidade, só via virtude, só via qualidade, só via virtude, só via qualidade. Aí um dia um irmão estava cheio de ver aquele irmão só vendo o lado bom das coisas, e perguntou: vamos ver se ele realmente é o que fala. Irmão, e o diabo, irmão? O diabo, rapazinho trabalhador. O cara conseguiu ver qualidade no diabo, gente. Antes de orar, pastor Osmar, só me permita falar daquele material ali para mostrar ali. Por favor, querido. Obrigado, pastor Osmar. Nós temos aqui embaixo algumas ferramentas. Eu não vendo livro apenas pelo dinheiro, até porque não dá tanto dinheiro assim. Eu distribuo os livros como ferramentas para ajudar os meus irmãos a crescer. Eu estou lançando esse livro aqui, 104 erros que um casal não pode cometer. E quem não compra comete 105 erros. São 360 páginas para você consultar. O pastor Osmar falou uma coisa para mim que nos preocupa. O número de pastores se separando na igreja hoje é maior do que o número dos membros das igrejas. Irmãos, trocar de mulher é trocar de problema. Trocar de marido é trocar de problema. Esse livro pode ajudar você no aconselhamento, na preparação de algumas ministrações. São 360 páginas. Eu vou fazer um preço bem acessível. Esse livro custa R$50 na livraria, porque é um livro denso, grosso. Você vai pagar R$35 só aqui, ok? 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. É parte da mensagem que eu ministrei aqui. Pode reproduzir, pregar, tirar uma cópia para distribuir para os pastores, líderes da sua igreja, não tem problema. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. A Deves traz uma mensagem sobre a experiência da mesa em casa como centro das emoções, muito interessante. Vale a pena você ler esse livro aqui, A Experiência da Mesa.
Eu e o meu filho lançamos este livro, Quero Casar Certo, para a moçada. Uma mensagem poderosa. Aprenda a pregar. Aprenda a pregar. Eu ouvi falar de um pregador que toda vez que pregava o pessoal dormia. Um dia ele filmou a mensagem, foi assistir, dormiu também. O cara era ruim. O camarada era ruim. Alguém disse: pastor, o senhor tem uma boa voz. Não basta ter uma boa voz e não saber usar. Tem gente que é uma biblioteca ambulante, mas você não suporta ouvi-lo 30 minutos. Aprenda a pregar, vai te ajudar em algumas coisas sobre isso, tá bom? Treinando filhos campeões. O perigo de quebrar o princípio de autoridade. Quem quebra o princípio de autoridade é quebrado pelo princípio. Essa mensagem é muito interessante. O perigo de quebrar o princípio de autoridade. Nós temos um kit de DVDs com 6 mensagens em livro. Eu até brinco que depois que os casais assistem esses DVDs, melhora tudo lá em casa. O homem começa a dar 6 abraços por dia na esposa. Ele começa a chegar em casa e dizer: querida, pode tomar banho que eu lavo a louça. E nada estimula mais uma esposa do que ver o marido lavando louça, gente. Isso é maravilhoso, não é? A mulher fica criativa na sala, no quarto, na cozinha, e o marido só dá glória. São 6 DVDs onde eu falo sobre o perfil da esposa irresistível, o perfil do marido extraordinário, 10 erros que um casal não pode cometer, 9 conselhos revolucionários, o poder da graça na família, 7 características do pai que eu quero ser. Esse livrinho eu vou fazer para vocês, ó. Esse livro aqui, R$3, só R$3, tá bom? Como administrar seu dinheiro com inteligência. E nós temos aqui um trabalho muito bonito para as crianças, se vocês quiserem levar para os seus netos e seus filhos. Com a permissão do pastor, vamos ficar de pé. Eu quero ter um tempo de oração com vocês. Permissão do pastor. Com o pastor Osmar. Esse material está aqui embaixo. Pode pagar no cartão de crédito, cheque arrebentado, não tem problema. Como vocês acharem aqui, é melhor. 5 erros que um pastor não pode cometer. Primeiro, não ande sozinho. Tenha mentores, conselheiros. Segundo, tenha coragem de enfrentar as fraquezas do seu caráter. Tenha coragem de enfrentar as fraquezas do seu caráter. Preste contas. Seja transparente. Nunca perca a simplicidade. Nunca perca a humildade para aprender. Irmãos, olhem todos para cá. Eu não falo me colocando num pedestal, me considerando uma obra pronta. Nenhum de nós aqui é uma obra acabada. Todos nós somos obras que Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está trabalhando. O problema não é ter uma fraqueza. O problema é lidar com esta fraqueza de forma errada, não tendo a coragem de enfrentá-la. Porque Sansão não enfrentou a fraqueza do seu caráter, terminou cego, preso e servindo de palhaço no território do inimigo. Eu quero declarar debaixo da autoridade do Espírito Santo, se nós levarmos a sério esta palavra, o nosso final vai ser melhor do que o nosso começo. Respeitosamente, coloque a mão no ombro de um companheiro ao lado assim. Respeitosamente. Vamos orar juntos. Ore pelo teu irmão. Ore com o teu irmão. E vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a terminar melhor do que nós começamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento na tua presença, na tua casa, reunido com os teus filhos.
Obrigado pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado pelos conselhos da tua palavra. Nos ajuda a aprender com os erros dos outros. Dá-nos da tua graça para que a gente sempre ande com pessoas que agregam valor na nossa vida. Dá-nos da tua graça, Senhor, para manter o coração sempre ensinável. Dá-nos da tua graça, Senhor, para que a gente possa ser transparente, prestando contas sempre. Dá-nos da tua graça para viver com integridade de caráter na tua presença. Dá-nos da tua graça, Senhor, para termos a coragem de enfrentar nossas fraquezas, corrigindo-as através da tua palavra, à luz da tua palavra. E que haja no nosso coração fome e sede por vida santa, fome e sede por vida justa, fome e sede por vida íntegra, fome e sede de aprender mais da tua palavra, e que o nosso final seja melhor do que o nosso começo, e que todos vejam em nós a luz da tua glória, o reflexo do caráter de Cristo, e que nós possamos, à semelhança do apóstolo Paulo, concluir nossa jornada dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta ser coroado pelo justo juiz. Pai, dada a tua graça a todos os teus filhos nesta manhã, e que nós possamos cumprir o teu propósito através do nosso chamado, sendo aprovados pelo Senhor, e que isto glorifique o teu nome. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.